Voltamos a falar sobre eleições. Em um evento no Rio de Janeiro, o pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto afirmou que vai recriar o Ministério da Cultura. Lula afirmou ainda que as escolas de samba devem entrar no orçamento dos estados e dos municípios. Reportagem do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro que, se for reeleito, vai recriar o Ministério da Cultura, que, segundo ele, foi destruído pelo atual governo. E afirmou que pretende também discutir a inclusão do carnaval no orçamento da União, dos estados e dos municípios. Segundo Lula, a indústria do carnaval movimenta bilhões de reais e precisa de uma atenção especial dos governos. Ele destacou que as escolas de samba precisam, todo ano, mendigar ajuda e apoio financeiro dos governos. O ex-presidente da República esteve na quadra da Escola de Samba Unidos da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, para um encontro com representantes do mundo do samba e do setor cultural. O ex-presidente prometeu também recriar o que ele chamou de destruído Ministério da Cultura e reforçou que, se voltar ao poder, não é para fazer o mesmo, e sim para fazer muito mais e melhor. Se alguém tinha dúvida da importância do carnaval para a construção da cultura dessa sociedade, desse país, a gente precisa olhar como esse país ficou triste em 2021, quando não houve carnaval em nenhum estado da federação. O evento desta quarta-feira na quadra da Escola de Samba Unidos da Tijuca reuniu 3 personagens de uma polêmica política aqui no estado. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, candidato ao governo do Rio de Janeiro. O deputado estadual e presidente da Leste, André Siciliano, do PT, candidato ao Senado. E o deputado federal pelo PSB, Alessandro Molon, também candidato ao Senado Federal. Essa semana, Marcelo Freixo defendeu publicamente que Molon renunciasse à candidatura ao Senado em nome de André Siciliano. Freixo está preocupado com o apoio do PT, do ex-presidente Lula, à candidatura dele ao Palácio Guanabara. Molon, no entanto, disse que não cogita essa possibilidade de desistir da corrida ao Senado Federal. Eu não participei de nenhuma reunião com o Partido dos Trabalhadores oferecendo, assumindo o compromisso de oferecer a vaga da pré-candidatura do Senado. Sou candidato de 4 partidos, 3 que estão na aliança do candidato Marcelo Freixo, do pré-candidato, que é o nosso pré-candidato, é o pré-candidato do PSB, o PSOL e a Rede, e também do Cidadania, que ainda não está na nossa aliança, não sei se estará ou não, mas independente de onde estiver, o Cidadania já declarou o apoio à minha pré-candidatura. O ex-presidente Lula tem mais compromissos nesta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Encontros reservados e à noite participa de um ato na Cinelândia em apoio à candidatura do deputado federal do PSB, Marcelo Freixo, ao governo do estado do Rio de Janeiro. Freixo aparece nas últimas pesquisas de opinião, tecnicamente empatado com o atual governador Cláudio Castro, do PL, na corrida para o Palácio Guanabara do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Bom, gira os nossos comentaristas. Cristina Grêmio, começando por você agora. O que você destaca na fala do ex-presidente Lula, principalmente sobre essa ideia de recriar o Ministério da Cultura, Cris? Tá jogando para a plateia, né, Vitor? Até parece que o Brasil ficou triste por falta de carnaval e não por causa de Covid, de pandemia, de lockdowns, de desemprego, de falência de empresas. Óbvio que o carnaval alegra o brasileiro, mas naquele momento, 2021, no auge da pandemia, vamos considerar que a gente teve 2 anos de pandemia, 2020 e 2021. 2020, lembrando, teve carnaval já com os primeiros casos registrados no país e muitos estudiosos de pandemias, de epidemias, dizem que aquilo no Brasil
foi crucial para espalhar o vírus, até porque no carnaval muitos estrangeiros vêm para cá, e na Europa a Itália já estava com aquela estatística drástica, inclusive de mortes. Foi o segundo país depois da China a registrar realmente uma situação calamitosa. E aí a gente vem, então a gente está no meio da pandemia e a gente vem agora dizer que o brasileiro ficou triste por causa de falta de carnaval. Naquele momento ninguém queria carnaval, nem os mais ferrenhos carnavalescos. Quem é que queria se aglomerar e sair na rua vendo centenas de brasileiros? Chegou a ter mais de 1.000, né? Depois, acho que alguns meses depois, quando teve o pico da variante P1, que foi aquela de Manaus, a mais letal aqui no Brasil, chegamos a ter 4.000 mortes por dia. Quem é que ia querer se aglomerar? Então, isso aí que ele está fazendo é jogar para a plateia, é tentar, veja, de forma indireta, se é que não foi dito diretamente, não está no trecho que a gente ouviu, porque ele costuma fazer isso também quando fala para a bolha. Se é que ele não atribuiu diretamente ao governo Bolsonaro, olha, o governo não quis que você fosse para a rua celebrar a vida e se alegrar em alguns momentos no meio de tanta tristeza. A gente sabe exatamente como é que é esse discurso petista, né? Em relação à área de cultura especificamente, o trabalho feito na Secretaria Nacional de Cultura foi brilhante. Qual brasileiro comum, trabalhador, contribuinte não quer que o dinheiro que deve ser destinado sim à cultura, ao folclore, ao estímulo às tradições locais, não seja distribuído de forma igual, equânime, conforme talentos regionais? E a gente sabe para quem que estava indo o dinheiro antes, né? Ô Mota, a gente tem só 40 segundos para cada um de vocês dois próximos. O Lula se preocupa com o setor cultural. Esse é um ponto que Bolsonaro sofre críticas. E aí Lula tenta aproveitar para angariar votos desses eleitores? Adriana, essa é a definição de populismo. O político populista, ele olha aquelas pessoas que estão ao lado dele naquele momento e aí ele fala uma coisa que não tem qualquer compromisso com a verdade, simplesmente para agradar aquelas pessoas e ganhar aqueles votos. Dinheiro do Estado, dinheiro dos impostos, tem que ser usado com cuidado e prioritariamente em saúde, educação e segurança. É isso que o cidadão espera. Carla Rau, e essa possibilidade de se recriar o Ministério da Cultura, é o momento de discutir isso? Na verdade, eu entendo da seguinte maneira: o Ministério da Cultura, ele existe. Essa questão de recriar ou criar um Ministério da Cultura é uma coisa talvez que não deveria ser dita. Mas como os meus colegas aqui disseram, eu também concordo, é um discurso político, os políticos agem dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que o carnaval, sim, é uma festa folclórica, é uma festa tradicional brasileira, que deve sim ter um certo incentivo, até porque é uma questão cultural. Então, eu acho que essa é uma questão que deve ser, sim, refletida. E, a meu ver, é um discurso de um candidato que está, na verdade, buscando ali os seus eleitores e os seus votos. Eu acho que todos, no final, acabam fazendo esse tipo de discurso para poder agradar o seu eleitorado.